O F-35 é a espinha dorsal da estratégia de aviação dos Estados Unidos. Mas cada caça que sai da linha de produção depende de um metal que os Estados Unidos não conseguem mais produzir. A única superpotência do mundo é 100% dependente de cadeias de suprimentos estrangeiras, lideradas pela China, uma nação com a qual estamos prestes a entrar em guerra. Essa descoberta me levou a uma instalação em Utah, que poderia restaurar a liderança da aviação dos Estados Unidos, exceto que está ajudando a matar um lago tão tóxico que seu colapso poderia envenenar uma cidade inteira. O que descobri revelou uma verdade assustadora sobre o futuro dos Estados Unidos que ninguém está disposto a impedir. Cada F-35 custa até 100 milhões de dólares, e os Estados Unidos construíram 191 deles, a maior taxa de produção da história do programa. O Pentágono planeja mantê-los em operação até 2088, a um custo total que se aproxima de 2 trilhões de dólares. Mas essa peça crítica de armamento não pode existir sem magnésio. Não o tipo barato e reciclado usado em latas de refrigerante ou peças de carro. Os F-35 exigem magnésio ultrapurificado extraído diretamente do minério bruto. Quando um caça está se movendo mais rápido que o som, carregando bilhões de dólares em tecnologia, falhar não é uma opção. Esse metal está profundamente presente nos sistemas do jato, unidades auxiliares de energia, acionamentos de velocidade, acessórios da fuselagem e caixas de engrenagens do motor. O magnésio é cerca de 1/3 mais leve que o alumínio, e na guerra de quinta geração, peso é tudo. O F-35 não está sozinho. O F-22 usa, assim como o Eurofighter Typhoon. Praticamente todos os caças avançados ocidentais construídos nos últimos 30 anos dependem de ligas especiais de magnésio. Então, quando o metal fica escasso, isso se torna um problema. A resposta está na margem oeste do Grande Lago Salgado, em um lugar chamado Rowley, Utah. População? Quase ninguém. Importância estratégica, teoricamente enorme. Aqui você vai encontrar um complexo industrial gigantesco. Chaminés se erguem acima das células eletrolíticas e quilômetros de tubulações, tudo espremido entre o lago e os salares. Esta é a US Magnesium Ltda, e até fevereiro de 2026 era a única produtora de magnésio primário na América do Norte. Por décadas, o Pentágono classificou esta única instalação, de propriedade da Renco, como infraestrutura estrategicamente significativa. O motivo era simples. Se Rowley parasse, os Estados Unidos ficariam sem fonte doméstica do metal. Esse metal também é usado nas estruturas fundidas do F-35 sistemas de mísseis de cruzeiro, carcaças aeroespaciais, caixas de transmissão de helicópteros e componentes militares leves, onde cada quilo impacta o consumo de combustível, manobrabilidade e carga útil. Era uma parte fundamental do setor de defesa dos Estados Unidos e ficou fora de operação. Em setembro de 2021, a fábrica sofreu uma falha catastrófica no equipamento. A produção primária de magnésio parou naquele mês e nunca foi retomada. A linha de montagem da Lockheed Martin em Fort Worth continuou produzindo F-35S. O Pentágono seguia fechando contratos, enquanto a fábrica seguia parada. Atualmente, a China domina cerca de 90% da produção mundial de magnésio primário. Esse é o lado oculto do programa F-35. A lista de fornecedores publicada pela Lockheed Martin chega a 1.900 empresas. Motores, computadores, controles de voo, sistemas de mira, eletrônicos da cabine, indústrias inteiras estão envolvidas para manter o caça funcionando. Todo o sistema se estende por continentes, fábricas e décadas de engenharia. A cadeia de suprimentos parece a prova de balas, mas tudo isso depende de uma única suposição. Quando a fundição for acionada, o magnésio de grau aeroespacial estará lá. Sem ele, a cadeia se rompe instantaneamente. Os contratos não valem nada. O Pentágono não está totalmente cego a isso. Avaliações internas apontaram o magnésio primário como uma preocupação já em 2021 e, novamente, em 2023, esses relatórios colocaram o magnésio junto com terras raras, galho e germânio. Todos eles podem ser cortados em um conflito sério. A China já mostrou exatamente como isso funciona também. Nos últimos anos, Pequim começou a restringir as exportações de materiais que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Galho, germânio, antimônio, grafite.
Mas esses minerais obscuros estão presentes em mísseis, sistemas de radar, chips, baterias e eletrônicos militares. Depois, as restrições ficaram ainda mais rígidas, especialmente contra os Estados Unidos. O magnésio ainda não foi alvo, mas quase não precisa ser. A China controla tanto o suprimento global que pequenas mudanças políticas podem elevar preços ou reduzir a oferta. Isso já aconteceu várias vezes, nem mesmo como uma arma deliberada, mas como efeito colateral das restrições energéticas e da política industrial chinesa, o que levanta uma questão desconfortável. Se interrupções acidentais já abalam a cadeia de suprimentos, o que acontece se Pequim decidir fazer isso de propósito? Em 2024, a produção primária de magnésio na fábrica de Rowley foi zero. Nesse mesmo ano, a US Magnesium bombeou mais de 52 mil acres-pés de água do sistema do Grande Lago Salgado. Isso é água suficiente para abastecer cerca de 100 mil residências em Utah por um ano. Tudo isso foi retirado de um lago que estava atingindo níveis mínimos históricos. A empresa não precisava mais produzir magnésio para manter o controle da água. No Oeste, a lei da água segue o princípio de que quem reivindica primeiro mantém os direitos. O sistema foi criado para recompensar o uso produtivo. Em vez disso, um dos maiores usuários industriais de água da bacia continuou controlando enormes alocações, enquanto suas operações estratégicas principais permaneciam paralisadas. A água era usada em manutenções sem relação com a retomada da produção doméstica de magnésio. As lagoas de salmoura ainda passavam por etapas de evaporação. O processamento do sal residual seguia ativo. A empresa produzia supressores de poeira e cloreto de magnésio para degelo de estradas. Mas nada disso justificava a escala da captação de água. Nos bastidores, a estratégia de Renco parecia ser algo completamente diferente. Registros da indústria indicam uma mudança para extrair lítio das mesmas salmouras usadas nas células de magnésio. Em 2024, os preços do lítio haviam despencado nos mercados globais e SS Novo Rumo também foi suspensa. Enquanto isso, os passivos continuavam se acumulando. O local já havia se tornado um dos piores desastres ambientais do país. Durante anos, os órgãos reguladores acusaram a empresa de repetidas violações ambientais. Produtos químicos tóxicos contaminaram milhares de acres próximos à fábrica, deixando uma operação de descontaminação tão grande que pode levar décadas para terminar. Em 2009, o governo federal classificou oficialmente a área como uma grande área contaminada por resíduos perigosos. Em 10 de setembro de 2025, a US Magnesium Ltda. Entrou com pedido de falência sob o capítulo 11 no Tribunal Federal de Delaware. O pedido de falência listou entre 100 e 500 milhões de dólares em passivos. Uma fábrica que já foi considerada uma peça fundamental da infraestrutura para a independência mineral dos Estados Unidos estava no papel financeiramente em colapso. A maioria dos americanos nunca ouviu falar de Ira Renert. Mas por anos, um bilionário industrial sentado em um escritório em Manhattan controlou uma grande parte da água que fluía em direção ao Grande Lago Salgado. E onde quer que Renco atuasse, a controvérsia parecia segui-lo. Disputas sobre poluição, processos judiciais, conflitos ambientais, pressão financeira, o tipo de batalha que se arrastava por anos enquanto o público mal percebia. Em 2023, o Departamento de Qualidade Ambiental de Utah multou a empresa em $430 mil. Isso cobriu mais de uma década de violações. Os reguladores estaduais vinham negociando com a US Magnesium sobre os custos de remediação há anos. O pedido de falência tornou essas negociações irrelevantes. Uma vez que o capítulo 11 entrou em cena, as obrigações de limpeza foram para o fim da fila dos credores. Os direitos sobre a água, por outro lado, de repente se tornaram o ativo mais valioso no massa falida. Advogados de vários credores argumentaram em documentos judiciais que os direitos minerais e de água tinham pouco valor real. O estado de Utah claramente discordou. Em 15 de agosto de 2025, a Divisão de Silvicultura, Incêndios e Terras Estaduais do estado emitiu uma ordem de cessar e desistir, exigindo que a empresa parasse de bombear a água do lago. O pedido de falência congelou o conflito. A partir desse momento, o futuro do lago, da usina e da água passou a ser decidido no mesmo tribunal. Renco não estava mantendo Rowley para produzir magnésio, estava mantendo Rowley para preservar a água. Quando o lago diminui, Salt Lake City perde sua neve.
Não imediatamente, não de uma vez só, mas o mecanismo é direto e documentado. É o motor climático de toda a região. No inverno, tempestades do Pacífico atravessam o lago antes de alcançar as montanhas próximas a Salt Lake City. Quando o ar frio cruza a água quente, absorve mais umidade e a libera como neve na Cordilheira Wasatch, que abastece a região com água. Ela enche os reservatórios, alimenta as fazendas, abastece as cidades e mantém o norte de Utah vivo durante o verão. E se o lago continuar diminuindo, esse sistema começa a falhar. Menos lago significa menos neve. Menos neve significa menos água. E no oeste americano, quando a água começa a desaparecer, tudo vira uma briga. No início de 2023, Utah teve sua maior camada de neve da história recente. Todos esperavam que toda aquela água do derretimento descesse para os rios locais e de lá fosse direto para o Grande Lago Salgado. O lago deveria sair imediatamente dos níveis de crise, mas isso não aconteceu. O braço sul do lago subiu alguns pés entre o final de 2022 e o fim do ano hidrológico de 2023-24. Pode parecer progresso, mas não foi nem de perto o suficiente. Então, para onde foi a neve? Para o solo. 20 anos de seca tornaram a bacia hidrográfica uma esponja. Quando a neve derreteu, o solo absorveu a água antes que ela chegasse aos rios. Pesquisadores chamam isso de déficit de umidade do solo, ou seja, a terra estava tão seca que roubou a água que abasteceria o lago. É como jogar um balde de água em um barro rachado e ressecado pelo sol. A maior parte simplesmente desapareceu. Hidrólogos alertaram que essa explicação só fazia sentido como efeito temporário. Na primavera de 2025, o perfil do solo em todo o norte de Utah finalmente estava saturado. Os hidrólogos esperavam que o próximo ciclo de escoamento realmente chegasse ao lago. Em vez disso, o lago continuou baixando. Em março de 2026, o acúmulo de neve em Utah foi o mais baixo já registrado. A própria bacia conta o resto da história. O Grande Lago Salgado só recebe a água que ninguém mais pega primeiro. O lago fica bem no final do sistema. Cada cidade, fazenda, reservatório e tubulação rio acima tem acesso primeiro. Quando os rios finalmente chegam ao lago, o que sobra é só o que ninguém mais quis. E em anos de seca, quase não sobra nada. A agricultura leva a culpa em quase todas as reportagens sobre o lago. Os campos de alfafa, os produtores de feno e as operações de gado são os maiores consumidores de água rio acima. Essa parte é verdade, mas deixa muita coisa de fora. Culpar os fazendeiros do condado de Cache pelo colapso de um lago a 130 quilômetros rio abaixo é forçar a barra. A camada de neve deveria ter dado uma segunda chance ao lago. Então, quem está pegando as águas que deveriam salvá-lo? E como isso é legal? Enquanto o Pentágono temia que Pequim cortasse exportações de magnésio, a real ameaça ao principal suprimento dos Estados Unidos ocorria em um tribunal de Utah. Os direitos de água de um bilionário e um pedido de falência. A previsão é que Utah receba cerca de 2 milhões de novos moradores entre 2020 e 2060. A região de Wasatch Front vai absorver mais de 70% desse crescimento. Só o condado de Utah deve praticamente dobrar de população. Novos subúrbios, novas comunidades planejadas e até cidades inteiras planejadas já estão sendo projetadas. Todas precisam da mesma coisa. Elas precisam de uma alocação de água garantida hoje para ser usada daqui a décadas. A Lei de Banco de Água de Utah, sancionada em 2020 como projeto de lei do Senado 26, permite que desenvolvedores façam isso. No papel, a lei parece bastante razoável. É um programa piloto de 10 anos que cria um banco de água formal. Os titulares de direitos de uso da água podem depositar a água não utilizada sem perdê-la. Esses direitos são protegidos contra a perda do direito, e a água não precisa sair para o lago. O banco garante essa proteção. Os apoiadores argumentam que a lei foi criada para dar flexibilidade durante a seca e evitar que os detentores de direitos desperdicem água apenas para preservar suas reivindicações legais. Em cidades agrícolas ao norte de Salt Lake City, direitos de água antes usados na agricultura agora são cada vez mais destinados a novos empreendimentos habitacionais. As fazendas ainda existem, mas todos sabem que os subúrbios estão chegando. Na bacia de Uinta, o primeiro banco de água de Utah foi lançado basicamente como um Craigslist para direitos de uso da água.
eles podem ser listados e alugados como classificados online. Em outro caso, a infraestrutura já está sendo construída para abastecer comunidades de resorts e novas segundas residências. Entre 2021 e 2025, o Estado devolveu pouco menos de 400 mil acres-pé de água para o Grande Lago Salgado. Isso é aproximadamente água suficiente para abastecer Los Angeles por um ano inteiro. Parece um número grande no papel, mas está distribuído por vários anos, em uma bacia que geralmente precisa de fluxos de entrada maiores para se manter estável. Correção pequena em um sistema que ainda perde água mais rápido do que repõe. Produtores de feno acabam como alvo conveniente. Ninguém pergunta por que comunidades planejadas detêm direitos sobre a água para populações que ainda nem existem. A água está sendo reservada anos antes da construção. Subúrbios futuros estão sendo autorizados junto com o planejamento de alocação de longo prazo. O lago perde recursos enquanto incorporadoras e prefeituras asseguram água para cidades ainda não construídas. Então, que tipo de ambiente esses novos moradores realmente vão herdar quando finalmente chegarem? À medida que o lago diminui, ele não simplesmente desaparece. Ele expõe um leito de lago amplo e seco, e essa superfície não é estável. É um sedimento fino e pulverulento acumulado ao longo de décadas. Quando ventos fortes sopram sobre ele, levantam essa poeira direto do chão e a carregam em direção à cordilheira Wasatch, incluindo Salt Lake City. Mas essa não é uma poeira comum. A preocupação não é só que essa poeira seja desagradável, é que o corpo a trata como um irritante que precisa combater. Quando partículas finas do leito seco do lago são inaladas, elas não ficam apenas nos pulmões. Elas podem ativar o mesmo alarme interno que o corpo usa para fumaça, produtos químicos ou vapores nocivos. Esse sistema de alarme é o que causa reações imediatas como ardência nos olhos, tosse e aperto no peito. Em ambientes controlados, pesquisadores observam o que ocorre em seguida. O sistema imunológico reage, ocorre inflamação no revestimento das vias aéreas e os pulmões entram em modo de defesa contra algo difícil de eliminar. Essa poeira é muito mais tóxica para as células pulmonares humanas do que as cinzas volantes de carvão, subproduto da queima que levou a décadas de regulamentação das usinas termoelétricas a carvão. Em dias de poeira intensa, alguns pesquisadores comparam a resposta de irritação à exposição a compostos altamente reativos no ar, em vez da poluição particulada comum. Não é o mesmo que inalar o smog urbano comum. Estudos revelaram metais como arsênio, urânio e lítio presos no sedimento. Quando essa poeira é levantada pelo vento, ela também não fica sempre do lado de fora. Ela se deposita novamente pelo vale, nos carros, no solo e até mesmo nos jardins dos fundos. Pesquisadores descobriram que alguns metais permanecem em vegetais folhosos mesmo após a lavagem, pois são absorvidos pela planta, não ficando só na superfície. Quando os cientistas modelam o impacto para crianças em áreas mais expostas, a preocupação não é apenas com um aumento isolado no risco. Torna-se uma exposição repetida ao longo do tempo que, em alguns cenários, ultrapassa os limites de segurança aceitos. A longo prazo, isso significa um risco aumentado de asma e doenças cardiovasculares. Pesquisadores alertaram sobre possíveis vínculos com problemas de desenvolvimento e consequências crônicas de saúde caso a exposição persista por décadas. A injustiça geográfica em tudo isso é difícil de ignorar. O sedimento do leito do lago acumulou esses metais por mais de um século. As fontes incluem o escoamento da mineração de cobre de Bingham Canyon, emissões regionais de fundições, deriva de pesticidas agrícolas e deposição atmosférica de usinas termoelétricas a carvão. À medida que o lago recua, ele está revelando um arquivo químico acumulado ao longo do tempo no oeste industrial. Esses produtos químicos atingem diretamente quem vive na direção do vento. Os bairros ricos nas encostas do East Bench recebem um pouco menos, principalmente por causa da elevação e do vento predominante. O lado oeste do vale fica bem no caminho da poeira. Isso inclui bairros operários e escolas que atendem ao corredor industrial da I-15. Até os distritos de armazéns mais distantes recebem essa poeira. O precedente mais próximo do que está acontecendo aqui fica a algumas centenas de quilômetros a sudoeste. Los Angeles drenou um lago salino inteiro no início do século XX para alimentar seu aqueduto. Esse era o Lago Owens. O leito desse lago
se tornou a maior fonte individual de poluição do ar por partículas PM10 nos Estados Unidos. A mitigação da poeira lá já custou ao Departamento de Água e Energia de Los Angeles mais de 2,5 bilhões de dólares. Esse é o precedente que Utah está encarando. E muitos cientistas ambientais fazem referência cada vez mais ao Lago Owens como o exemplo moderno mais próximo do que a exposição prolongada pode causar ao redor do Grande Lago Salgado. A população na sombra da poeira também é várias vezes maior. Uma cidade de 1,2 milhão de pessoas na região metropolitana de Salt Lake está em risco se continuarmos nesse caminho. Pesquisadores de saúde pública alertam que a exposição à poeira pode impactar ainda mais o cotidiano durante episódios de ventos fortes. Hospitais, pediatras, distritos escolares e legisladores de Utah sabem disso. A poeira ignora limites de propriedades e fronteiras escolares. O vento é o grande nivelador. Em dias severos, toda a Wasatch Front pode passar pelo mesmo episódio regional de poluição do ar ao mesmo tempo. Se respirar o ar da cidade passa a ser um problema de saúde e as toxinas se movem pela cadeia alimentar até casas que parecem perfeitamente seguras por fora, então a escala do problema deixa de ser um problema de Utah, começa a se tornar global. Há uma criatura no Grande Lago Salgado chamada Artemia franciscana, ou camarão de salmoura, o único alimento inicial viável para quase todas as espécies de peixes e camarões criados comercialmente na Terra. Esse lago é o Grande Lago Salgado. O cisto em si é quase indestrutível. Congele, mande de um continente a outro num saco de papel, coloque na salinidade adequada e ele eclode em náuplios que alimentam a aquicultura global. Esses náuplios são o alimento inicial perfeito para quase todas as espécies de peixes e camarões cultivados comercialmente na Terra. O Grande Lago Salgado produz uma grande parte do suprimento global. Em um ano normal, ele fornece algo entre 40% e 45% dos cistos de artemia do mundo. 18 empresas de coleta atuam no lago, sob gestão estadual baseada em ciência. As operações são sazonais, ocorrendo principalmente no inverno. Equipes pequenas, em barcos de fundo chato, recolhem manchas de cistos cor-ferrugem que flutuam na água aberta. Os cistos de artemia deste único lago em Utah sustentam cerca de 10 milhões de toneladas métricas de produção de frutos do mar cultivados por ano. As espécies incluem camarões, camarões grandes, robalos e garupas. Em mercados do Vietnã ao Equador e ao Senegal, a aquicultura agora fornece cerca de metade de todos os frutos do mar consumidos pelos seres humanos. Ela fornece parcela maior em países onde pescarias selvagens colapsaram. A salinidade do lago possibilita a criação de camarões. Se a água for muito doce, a população de camarões de salmoura colapsa. Se ficar muito salgado, a população também entra em colapso, porque a água hipersalina mata as algas que os camarões comem. Uma crise em 2022 surgiu quando o lago atingiu seu nível de água mais baixo de todos os tempos. Isso quase eliminou completamente a população. A indústria agora encolheu, e essa é a única maneira de sobreviver enquanto o lago diminui. Pesquisadores no Irã, Vietnã, Tailândia e Uzbequistão agora estão correndo para ampliar a produção de camarão de salmoura em viveiros. O objetivo deles é compensar o risco. Nenhum desses programas ainda substitui o que o Grande Lago Salgado oferece. Se o lago continuar a baixar e a salinidade continuar a aumentar, a população de artemia terá o mesmo destino do leito do lago. Choques de oferta afetam diretamente operações de criadouros globalmente. Mercados de frutos do mar de menor renda seriam os primeiros a sentir pressão com aumento de preços e instabilidade no fornecimento. As populações de aves migratórias que utilizam o lago aumentam ainda mais a importância da situação. Aproximadamente 10 milhões de aves passam pelo Grande Lago Salgado todos os anos. São mais de 250 espécies que percorrem rotas migratórias do Pacífico e Central, todas se alimentando de artemia. Sem camarão, as aves alteram sua rota em busca de alimento, desviando centenas de quilômetros do percurso inicial. Os ecossistemas conectados pelas rotas migratórias não param nas fronteiras políticas. O colapso de um lago em Utah causa impactos nas condições das áreas úmidas desde o sul do México até o Ártico canadense. A resposta oficial do estado é que está tudo bem. O lago está se recuperando. Nos últimos ciclos orçamentários, o estado destinou mais de $1 bilhão para gastos com água, todos voltados à preservação do Grande Lago Salgado.
Brian Steed, comissário do Grande Lago Salgado, destaca conquistas. Ele estabilizou a salinidade no Braço Sul com gestão adaptativa de diques, expandiu a rede de observação e pesquisa de poeira de Utah e assinou uma nova Carta da Bacia do Lago em setembro de 2025. No papel, isso parece um progresso real. No papel, mas na vida real a história é diferente. Uma parte significativa do que é chamado de gastos para a recuperação do lago é, na prática, otimização da infraestrutura hídrica. Essa lista inclui novos canos, estações de tratamento, armazenamento, melhorias de eficiência e transporte. Cada projeto é apresentado como conservação. Num sentido restrito e técnico, cada gota economizada por meio de uma entrega melhor poderia ir para o lago. Críticos apontam que a principal preocupação é o destino da água conservada quando a demanda cresce em outras partes do sistema. A infraestrutura está a montante do lago. O crescimento está a jusante da infraestrutura. A questão não resolvida é quanto da água conservada de fato chega ao lago de forma permanente em vez de ser absorvida pelo crescimento futuro. Utah gastou bilhões tentando estabilizar o Grande Lago Salgado, e sim, um pouco de água foi devolvida, algumas centenas de milhares de acre-pés ao longo de vários anos, mas o ponto de equilíbrio do lago nem chega perto disso. Ele precisa dessa água todo ano só para não encolher. Mesmo os maiores esforços não fecham essa diferença, apenas diminuem o declínio. E é aí que as coisas ficam politicamente convenientes. O Estado pode apontar para a água de fato voltando para o lago. Construtoras e comunidades em expansão ainda têm acesso à água para novas moradias e expansão. Todos recebem uma versão de sucesso adequada para manchetes. Mas o lago só responde a uma coisa: o total de água que entra versus o total de água que sai. Esse padrão se repete na menor escala. Um novo adutora no norte do condado de Utah é descrito como eficiente. Ele reduz o desperdício, melhora a distribuição e parece uma vitória ambiental clara. A água liberada é direcionada aos subúrbios crescentes ao sul. O mesmo ocorre com a atualização na estação de tratamento. Mais capacidade, melhor infraestrutura, uso mais inteligente dos recursos, mas essa capacidade extra não fica ociosa. Ela simplesmente se transforma em aprovações para mais moradias. Então, no papel, tudo parece correto. Cada projeto melhora a eficiência. Cada relatório mostra conformidade. Cada anúncio sinaliza progresso. Mas quando você olha de longe, o lago continua baixando porque o sistema é projetado para fazer cada decisão individual parecer uma vitória, mesmo quando o resultado geral continua indo na direção oposta. Cada resgate oficial está piorando o problema subjacente. A crise agora é uma realidade política, não apenas uma previsão. Então, quando a escolha não pode mais ser adiada, o que o Estado realmente faz? E qual peça do tabuleiro de xadrez finalmente é sacrificada? No final de janeiro de 2026, em um tribunal de falências de Delaware, os Estados Unidos abriram mão de sua autossuficiência em magnésio primário. Ou, no mínimo, reduziu drasticamente a capacidade doméstica restante de magnésio primário do país. Esse acordo aconteceu de uma forma que quase ninguém percebeu. Utah apresentou uma oferta de $30 milhões pelos ativos falidos da fábrica de Ralston. A divisão de florestas, incêndios e terras de Utah foi a responsável pelo lance. Essa é uma agência estadual e não um comprador privado, uma empresa de defesa ou um produtor de magnésio. Utah foi superada inicialmente pela Limag Holdings, uma empresa ligada diretamente ao grupo Renco. Limag queria manter os direitos de água sob a Renco. Observadores esperavam continuidade das operações minerais se a oferta fosse aceita. Utah disputou com a Limag por várias rodadas de lances, mas eventualmente a Limag recusou-se a cobrir a oferta. Um juiz federal de falências aprovou o acordo de compra em 5 de fevereiro de 2026. Utah assumiu toda a infraestrutura da fábrica, terras ao redor e concessões minerais. Porém, o mais importante eram os direitos sobre a água. Essa parte final era o prêmio que realmente importava. O governador Spencer Cox chamou isso de um investimento sensato no futuro de Utah. O Estado não comprou a US Magnesium para consertá-la. O Estado comprou a US Magnesium para encerrá-la. As operações primárias de magnésio em Ralston serão encerradas permanentemente. O local será limpo. Essa limpeza vem após uma geração de contaminação por cloro, dioxina e PCB,
que Renco passou décadas combatendo nos tribunais. Esses direitos de uso da água serão redirecionados ao Grande Lago Salgado para elevar seu nível, reduzir emissões de poeira e proteger o camarão de salmoura. E isso vai desacelerar o relógio tóxico que está correndo sob Salt Lake City. Como disse um legislador de Utah, o acordo foi um compromisso de 30 milhões de dólares com o lago. A implicação mais ampla é difícil de ignorar. Utah acabou de gastar dezenas de milhões de dólares para encerrar formalmente a produção primária doméstica de magnésio na América do Norte. Reguladores federais e autoridades de falência autorizaram a transferência sem intervir. A China agora fornece o metal que é usado nas peças fundidas do F-35, nos corpos dos mísseis Tomahawk e nos motores de foguete sólido. Esse mesmo metal é usado em fundições automotivas e em uma longa lista de outras aplicações de defesa e aeroespaciais. Não existe uma alternativa americana realista que consiga igualar essa escala. A capacidade doméstica restante praticamente desapareceu devido a uma falência e a uma transação de direitos de água, e não por meio de conflito militar ou política comercial formal. O preço foi a chance de manter uma cidade respirável e um lago vivo. Agora, a Agência de Logística de Defesa tem duas opções pouco atraentes. A primeira é estocar magnésio primário importado suficiente para suportar qualquer futura restrição de exportação chinesa. A reserva estratégica de petróleo adota essa lógica para se proteger de choques no fornecimento. A segunda é encontrar um fornecedor secundário amigável em um prazo que na verdade não existe. Nenhuma nação aliada tem uma operação primária de magnésio em escala comparável à que a Hali fornecia. Uma planta primária de magnésio leva quase uma década para obter permissões, ser construída e qualificada para ligas aeroespaciais. A linha de produção do F-35 continua funcionando, de agora até lá, com metal chinês. A água que está sendo devolvida ao Grande Lago Salgado agora representa cerca de 20% do que é necessário para desacelerar seu declínio. Não é suficiente para resolver o problema, mas é o bastante para fazer alguma diferença. Ao mesmo tempo, a limpeza ambiental ligada ao antigo local industrial nunca seria barata. As estimativas superam 100 milhões de dólares com a remediação de longo prazo. Ainda assim, essa conta teria que ser paga. A única questão era quem seria responsável por isso. Ao comprar o local, o Estado evitou uma longa batalha judicial e colocou uma área crítica sob controle público. Também respondeu a anos de preocupação crescente com tempestades de poeira e manchetes sobre poluição que se tornaram impossíveis de ignorar. E politicamente funcionou. A medida teve apoio no condado de Salt Lake, onde os impactos são mais visíveis, e também em áreas rurais do estado, onde há desconfiança sobre batalhas judiciais longas e supervisão federal. Então, em cada aspecto individual, custo, política, controle, a decisão faz sentido. Mas o lago ainda não se importa com nenhuma dessas categorias. A situação se assemelha cada vez mais a um jogo de soma zero entre recuperação ambiental, capacidade industrial e cadeias de suprimentos estratégicas. O Grande Lago Salgado manteve a cadeia de suprimentos militares sob controle. Ao mesmo tempo, ele estava no centro das preocupações com a saúde pública, da economia regional e de partes do sistema alimentar global. A solução de Utah trocou efetivamente uma vulnerabilidade estratégica por outra. Mais água para o lago em troca de uma maior dependência do fornecimento estrangeiro de magnésio. A situação no interior está de volta ao caminho da recuperação, embora lentamente. Essa recuperação só funciona se mais 100 decisões como essa forem tomadas da mesma forma. O F-35 continua voando, desde que Pequim não mude de rumo. Se o magnésio primário for restrito como uma exportação estratégica, esse cálculo muda da noite para o dia. Autoridades estaduais, ambientalistas e analistas de defesa atuam em um conjunto cada vez mais restrito de concessões. A próxima década pode ser definida menos por vitórias claras e mais por concessões difíceis e pela esperança de que o próximo recado de chantagem não chegue antes que o lago tenha tempo de se recuperar. Durante décadas, o Grande Lago Salgado parecia só um elemento regional no mapa. O que Utah está descobrindo agora é que o lago estava ligado a muito mais sistemas, ambientais, industriais e geopolíticos, do que quase todo mundo imaginava. Obrigado por acompanhar hoje, espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais conteúdos assim,
inscreva-se e ative as notificações. Isso faz diferença. Obrigado novamente e até a próxima no Matpack.